né? Esse mutirão a gente selecionou nesses 5 dias diversos processos, ações judiciais que já estavam propostas pelo município de Miguel Calmon. Convocamos as pessoas, né, para fins de realização de acordos, né? E conseguimos realizar mais de 300 acordos nessa semana e arrecadar algo em torno, assim, na realidade foi mais de 160 mil reais em uma semana. Considerando o porte do município, né, e as despesas usuais, foi sim um grande sucesso. E até mesmo considerando a perspectiva de receber esses recursos a longo prazo, ou seja, em uma semana a gente conseguiu realizar esses acordos, baixamos processos, foi muito importante, então acabou que foi um grande sucesso esse mutirão. Agora, Geida, esse mutirão de conciliação e execuções fiscais, ele na realidade se insere num programa, assim, numa atuação nossa muito maior, que é de reestruturação da comarca. Então, esse mutirão teve a finalidade de atuar em alguns pontos, vamos dizer assim, gargalos da comarca, que é o que acontece em muitas comarcas aqui da Bahia, que é, por exemplo, a gestão de acervo processual. Então, a quantidade de processos lá, quando eu assumi a comarca, estava muito grande, estava sem juiz titular há mais de 5 anos. Então, eu assumi a comarca com mais aproximadamente 11 mil processos, isso de passivo, né? Sem contar os processos que entram mensalmente lá, que giram em torno de 220 ações por mês, novas ações. Então, assim, como a gente lidar com isso para poder prestar oferecer uma boa prestação jurisdicional à população que merece? O senhor é juiz de qual vara? Na realidade, em Miguel Calmon hoje chama-se vara de jurisdição plena. Então, lá abrange todas as matérias. Perfeito. Né? Família, ações criminais, tributárias, juizados especiais adjuntos. Então, lá hoje não há essa especificação, até porque é uma comarca que a gente chama comarca inicial. Hoje é estruturada aqui em Jacobina, por exemplo. Que é a entrância final, né? Entrância final, Na realidade, hoje a gente usa mais exato, é uma comarca final. Ela já é especializada, então temos juizados especiais, vara criminal, vara civil. Inclusive, conheço muitos dos juízes que atuam aqui, são amigos meus. E lá em Miguel Calmon a gente não tem isso. Apesar da proximidade, lá ainda é uma comarca inicial e a gente enfrenta todos os tipos de matérias. Então, a gente, assim, precisa lidar com essas situações. Um exemplo, gerir o acervo processual, cumprir metas do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Ele impõe uma série de metas para todos os tribunais de justiça do país. Então, apenas a título de exemplo, existem metas lá que a gente consiga julgar mais processos do que entram, do que são distribuídos. Então, para a gente conseguir isso, a gente tem que estruturar a comarca. Então, assim, a gente vem realizando uma série de ações na comarca de Miguel Calmon e uma dessas foi justamente esse mutirão de conciliação de execuções fiscais. E assim, Geida, por que foi importante a gente realizar esse mutirão? Lá a gente tem um acervo, uma quantidade de execuções fiscais muito grandes. Quando eu cheguei lá, tinha mais de 3 mil ações só de execuções fiscais. Então, a gente precisa lidar com essas demandas. Ao mesmo tempo, o processo não pode se alongar eternamente. Existe a razoável duração do processo. As partes que estão ali sendo executadas, muitas vezes por uma dívida pequena de IPTU, ela, chamada para esse mutirão, ela consegue resolver aquilo ali rapidamente. E como realizar esse mutirão? A Prefeitura de Miguel Calmon, né, o município, o Poder Executivo enviou um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, uma espécie de refis, uma espécie de recuperação de débitos fiscais. E depois da aprovação do Poder Legislativo Municipal, aprovando essa lei, permite o quê? Isentar até 100% de multa e juros. Ou seja, cobramos no mutirão apenas o valor atualizado do débito em si. E isso é muito bom para a pessoa que está indo lá. E parcelando, alguns débitos chegou a ser parcelado em até 10 vezes. Então, acho que acaba sendo bom para todo mundo, né? Sem dúvida. Doutor Gabriel, aproveitar e fazer acho que é importante, inicialmente, o senhor já permeou bastante aí sobre essa questão do que foi o mutirão, mas para quem está nos acompanhando e que talvez não conheça essa terminologia, o que é uma execução fiscal? Para que as pessoas entendam perfeitamente do que se trata o assunto em tela, né? O que é uma execução fiscal? GD, boa pergunta. A execução fiscal é uma espécie de ação, né? Ela possui um rito procedimental próprio, existe a lei de execuções fiscais, que em regra é quando a parte ela tem algum tipo de débito, né? Tributário ou não tributário, geralmente com a fazenda pública. Então, nesse caso, lá até considerando a minha competência como juiz de direito, em âmbito, né, de matérias, geralmente tributos estaduais e municipais, lá, nesse caso específico, foi basicamente execuções fiscais propostas pelo município. Pelo município de Miguel Calmon. Pelo município de Miguel Calmon. Pessoas que estavam em débito com o município, aqueles débitos que não estavam prescritos, né?
a maioria de IPTU, né, é um imposto municipal sobre a propriedade territorial urbana, ou até mesmo alguns tipos de taxas de licença de alvará de funcionamento estavam em débito. Esse débito geralmente tenta se cobrar administrativamente. Quando a pessoa, então, não paga administrativamente... extrajudicial que o município faz, né? Quando faz? Quando né? faz, porque geralmente o IPTU já chega o carnê na sua casa, né, e você tem que pagar. Muitas vezes a pessoa não paga. Esse débito, então, é inscrito na dívida ativa. A dívida ativa é uma espécie de cadastro, né? Cadastro do ente público. E após inscrito na dívida ativa, gera-se, então, uma certidão da dívida ativa que o município, então, executa judicialmente. E aí, quando se executa judicialmente, por quê? Porque existe uma série de medidas que só podem ser tomadas através de decisão judicial. Dentre elas, por exemplo, o bloqueio de contas, né, de bens, penhora de bens. Isso numa coisa mais extrema, né, como última medida. Então, basicamente, a execução fiscal é esse procedimento de cobrança de débitos tributários ou não tributários. Bom, eu fiz esse questionamento, gente, porque tem tudo a ver, inclusive, com que os últimos dias Jacobina debateu quando um dos projetos de lei que o Executivo encaminhou foi a do estabelecimento de uma lei para a cobrança dos negativados, pessoas jurídicas e pessoas físicas junto ao município. Nós recebemos aqui no nosso programa a doutora Mirna Miranda, presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB, que fez uma explanação muito importante sobre essa questão da legislação, que já existe uma lei federal, uma lei nacional própria, que não necessita necessariamente, para ser redundante, não precisa que o município elaborasse uma lei específica para a questão da informação extrajudicial. Tanto é que aí a gente vai voltar ao exemplo de Miguel Calmon. O que o município de Miguel Calmon fez foi estabelecer um refis que a maioria dos municípios fazem no início do ano, né? Tem o mandato tem 4 anos e sempre no início de cada mandato, de cada ano, existe esse projeto que é encaminhado para a Câmara para que as pessoas possam regularizar os seus débitos junto ao município. Jacobina também fez isso. Teve uma lei aprovada agora que está vigente, até, se não me engano, até dia 30 de junho, para as pessoas regularizarem com amortização de juros, de mora, a depender dos valores, pode ser também ocorrer até em 100%. Bom, dito isso, essa ação partiu da iniciativa da própria comarca. O município de Miguel Calmon contactou com a Justiça. Como é que se deu esse processo, doutor Gabriel, para que pudesse o senhor dar o pontapé com o mutirão? Porque, como o senhor disse, a dívida ativa ela é uma espécie de um cadastro, né? Onde tem lá as pessoas negativadas. O município já tinha encaminhado essa relação, vamos dizer, dos devedores do município para a Justiça e o senhor resolveu montar o mutirão. O senhor foi provocado pelo município, foi iniciativa própria da comarca, como é que foi? Boa pergunta, Geida. Como foi que iniciou esse planejamento? Eu assumi a comarca de Miguel Calmon, entrei em exercício há aproximadamente 7 meses. Né? Então, no dia 8 de novembro de 2021, do ano passado. E assim que entrei em exercício, uma das primeiras ações minhas foi oficiar as autoridades locais. Então, assim, tanto o Poder Executivo como o Poder Legislativo, a Autoridade Policial, o Ministério Público, inclusive também os órgãos de apoio, CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, até mesmo a OAB, para que a gente realizasse uma série de reuniões, tanto para eu apresentar a realidade da comarca, a qual eu encontrei a comarca, a realidade é essa, né? Quantidade de processos, enfim. E também para me apresentar e saber também assim, o que se passa, conhecer a comarca. Então, oficiei tudo isso através de manter uma boa relação institucional. Todas as reuniões foram feitas atas dessas reuniões. E na reunião especificamente com o Poder Executivo, uma das questões trazidas foi justamente essa. Eu já tinha olhado o acervo, vi que tinha muitas execuções fiscais. Né? Isso me preocupou um pouco porque a gente precisa gerir esse acervo e ao mesmo tempo foi trazido também pelo Poder Executivo que de fato tinha muitas execuções fiscais e inclusive não estavam tramitando regularmente porque estavam muitos anos sem juiz. Então, aí partiu a ideia minha, no caso, com os servidores, ou seja, com a equipe da comarca, a gente se reuniu e falou, como é que a gente pode enfrentar isso? Não, vamos então fazer um mutirão. E aí vem como assim colocar em prática. Né? Aí, novamente, reunião com o Poder Executivo, a gente viu que já tinha essa lei do refis, tínhamos que obedecer ao prazo da lei, de vigência da lei, então tinha que ser feito agora, porque eu não sei se já se encerra agora em junho ou julho, salvo engano. E aí, como fazer isso? Vamos supor, a gente tem
não sei, 3 mil processos, como triar? Aí isso tudo ficou a cargo do município. Né? Ele triou os processos, a gente elaborou os servidores lá da comarca, porque eu costumo falar que sem trabalho coletivo em equipe a gente não faz nada. Eu sozinho como juiz não consigo fazer muita coisa se não tiver uma boa equipe. E lá a equipe, os servidores fizeram quase 900 cartas convites. Então, convocamos quase 900 pessoas. Óbvio que muitos acabam o endereço está errado, então ela volta sem conseguir intimar a pessoa. Tem gente que não está morando no município. Não está morando no município, ou já faleceu, não acha ninguém. E muitos também, como é uma carta convite, você está convidando para a conciliação, a pessoa pode não ir. Então, dessas 900 cartas, considerando tudo isso, conseguimos realizar 300 acordos, né? Que foi, para mim, um sucesso. E arrecadamos uma significativa quantidade para o município, conseguimos dar baixa processual também, movimentar acervo. Então, isso tudo é muito importante. Mas, assim, a organização, é o que eu falo, o mutirão durou a execução 1 semana, mas o planejamento durou 4 meses. Muito antes do que Muito isso. antes. Bom, eu imagino, né? Um pouco mais de 160 mil reais. Que, se historicamente no município de Miguel Calmon, e não é diferente dos demais municípios, muito pouco é conquistado em termos dessas ações que anualmente o município faz, sem ter a participação de um mutirão desse de conciliação, né? Porque, assim, se o município de Miguel Calmon, não sei se passou essa informação, se o município de Miguel Calmon pudesse informar, dizendo, olha, a cada refis anual que a gente realiza, a gente consegue ter aqui 300 mil reais de arrecadação, acredito que não é bem assim, né? Então, assim, o mutirão possibilitou esse recurso que entra como fonte zero para o município, né, doutor? Ou seja, esse recurso vai para os cofres do município de Miguel Calmon com a possibilidade dele investir em qualquer área que seja de interesse da administração pública, não é isso? Exatamente, Gida. E assim, a conciliação hoje, a forma de realizar a transação é o melhor meio de conseguir resolver ações judiciais. E não é diferente com execuções fiscais. Então, de fato, tudo tem que ser levado em consideração de acordo com o tamanho, o porte, a receita, né, e as despesas de cada ente federativo. Então, o município de Miguel Calmon, eu não posso falar com conhecimento de causa, até porque isso aí seria com o Poder Executivo, mas, de fato, não é um município de grande porte como é, por exemplo, Jacobina. Então, as receitas dele, tanto derivadas quanto originárias, são menores. Então, assim, até para cumprir suas missões constitucionais, a questão de concretização do direito fundamental à saúde, à educação, precisa dessas receitas. E uma dessas é justamente a receita vinda dos impostos, dos tributos, né, das taxas também. Então, assim, de fato, o que acontece? Existiam e ainda existem execuções fiscais tramitando há anos. Então é importante a gente fazer esse mutirão que em 1 semana a gente conseguiu concretizar e trazer aos cofres públicos um dinheiro que talvez não tivesse sendo esperado a curto prazo, né? Então isso é importante. Eu não recordo agora ao certo, porque o que acontece? Muitas pessoas lá no mutirão já imprimiam o seu boleto e pagavam à vista e muitas outras parcelavam, como eu falei, em até 10 vezes. O valor pago à vista, eu não sei ao certo essa informação, mas foi algo em torno um pouco acima de 52 mil à vista, né, em 5 dias. E considerando tudo que foi parcelado até então, mais de 160 mil. Então, assim, a gente considera que foi um sucesso, considerando inclusive a estrutura da gente. Né? É uma comarca pequena, a gente tem uma equipe de servidores, inclusive mando um abraço aí para o Olavo e todos os servidores da comarca, muito dedicada, trabalham muito, mas a gente precisaria ter uma equipe maior para dar conta da quantidade de processos, né? Ter uma estrutura maior. Então, considerando tudo isso, considero que foi sim um grande sucesso esse mutirão e, inclusive, alguns colegas meus, magistrados, já me ligaram procurando saber como foi, como a gente conseguiu se planejar para já implementar isso em suas comarcas. Ou seja, outros juízes gostaram dessa realização e vão implementar também suas comarcas juntamente com o Poder Executivo. Olha aí, e que possa realmente servir de exemplo para outras comarcas, a exemplo da própria comarca aqui de Jacobina, para o próprio município de Jacobina, que é um município, como bem disse o doutor Gabriel, maior do que Miguel Calmon e, consequentemente, essa demanda é muito maior também, é o que se imagina.